Olá, muito boa tarde para você. Eu me chamo Vinícius da Silva Rezende, sou estudante do Polo UAB Araxá do Instituto Triângulo Mineiro IFTM. E hoje vou estar aqui fazendo uma entrevista muito especial com o professor Guilherme. Muito boa tarde, Vinícius. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz aqui com essa oportunidade, honrado. Creio que vai ser um privilégio e vai ser um prazer aí. Espero atender as suas demandas. E desde já aqui, já vou trazendo aí para vocês a primeira pergunta. Qual a matéria exercida pelo professor? Eu sou professor de matemática. Ultimamente eu tenho lecionado matemática, mas eu também leciono outras disciplinas, né? Eu sou professor de educação técnica e tecnológica também da área de edificações, meio ambiente e segurança do trabalho. Cara, é bastante informação no currículo, hein, pessoal? E o seu tempo de carreira, primo, que você está exercendo aí na área? Sim, eu tenho 8 anos, um pouco mais de 8 anos que eu estou atuando como professor, né? Eu comecei lecionando em cursos técnicos, curso de formação profissional, e tem 2 anos que eu leciono no ensino básico, a escola regular. Cara, muito bacana. Como desde já aqui, né, a gente já perguntou as formações dele, o nome, a matéria exercida pelo professor, e agora dá-lhe pergunta no professor Guilherme. Bora! E a primeira pergunta, pessoal, que eu vou estar fazendo para ele, é uma pergunta muito interessante, que diz assim: por que você gosta de ensinar? Então, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, da entrevista, eu descobri que isso, no meu caso, é um dom, né? Eu não sempre sonhei em ensinar, lecionar, mas eu tinha essa mania. Quando eu era jovem, até o meu pai, meu falecido pai, ele me deu o apelido, né, lá em casa, falava, sabe tudo, porque eu tinha mania, tudo eu queria explicar. Aí tudo eu queria explicar o porquê, as coisas. Então, certa feita, eu participei de um alojamento e tinha um pessoal que estava precisando fazer uma daquelas provas do SESI, Telecurso 2000, né? Aquelas provas, então eles me pediram ajuda. Aí eu fui dar aula de matemática, também dei aula de português, ciência, geografia ali do fundamental e alguns do ensino médio. E eles fizeram a prova e foram muito bem sucedidos. No ensino. E fizeram as provas. Então ali eu comecei a despertar pelo dom mesmo de ensinar. Eu descobri que realmente é a minha área ensinar. Então quando eu fiz o meu primeiro curso técnico, eu fui tutor, aluno tutor, fui monitor de turma. Então os próprios professores, doutores, eles me recomendavam, olha, você está com dificuldade, procura o Guilherme, procura ele. E eu dava aula particular também de matemática, tanto para o pessoal da minha escola quanto para outras escolas eu era indicado. E ali começou, a minha vida deu voltas, eu fui trabalhar em outras áreas, até que surgiu uma oportunidade de dar aula numa escola de formação profissional, daqui de Araxá, e ali eu comecei minha carreira. Então, de uma escola eu passei para outra, de para outra eu passei para outra, fui para o Senai, dei aula 4 anos e meio no Senai, fiz o curso de licenciatura, né? Estou fazendo engenharia civil e hoje eu leciono na rede regular. Eu sou professor efetivo do município de Uberaba, eu passei no concurso público lá recentemente. Eu formei 5 de janeiro, 16 de fevereiro eu tomei posse no meu cargo já, graças a Deus. Então, pessoal, ele falou que foi 8 anos, é mais então, viu, gente? Como vocês viram aí, profissionalmente são 8. Desde a primeira vez, olha, você foi contratado para ser professor, para dar aula, são 8, mas eu comecei a dar aula bem antes, uns 3 anos já antes. estava no sangue, viu, pessoal? A segunda pergunta que eu vou estar fazendo aqui é: como você prepara suas aulas para os seus alunos hoje, na rede de ensino? Sim, existem diversas formas de preparar material. Hoje tem sites, canais que nos orientam a esse preparo. Tem pessoal que vende aulas prontas na internet, então você pode procurar ali. Tem treinamentos, cursos, workshop de como preparar uma aula.
Mas além desses treinamentos pedagógicos, de cursos que eu participei, cada professor tem a sua forma muito pessoal de preparar. Então eu uso as tecnologias modernas, a pesquisa, a internet, ChatGPT, pode, uso também, claro, porque não, a tecnologia está a nosso favor. Então eu uso material didático, claro, os livros, né? Eu sigo o livro didático que a escola me orienta a usar. Então primeiramente eu olho o livro, o que é que o livro está passando para o aluno fazer. E com base no que está no livro, eu pesquiso outros materiais e eu gosto muito de trazer prática, eu sou um professor muito prático. Eu acho que a prática ela consolida o aprendizado, então eu gosto de pôr os alunos para colorir, para recortar, para colar, para andar, para medir, para estimular o aprendizado. Eu dou muito conteúdo no quadro? Sim, eu dou conteúdo no quadro, tarefa normal. Só que eu gosto também que os alunos levantem, vamos a quadro, vamos fazer uma visita, vamos fazer um passeio, vamos mexer com alguma coisa aqui física, vamos ouvir música, assistir um filme. Eu não gosto de ficar preso, que a gente apenas fala... naquilo ali no conteúdo programático que já vem. A gente fala professor conteudista. Eu não gosto de ser professor conteudista, que ele chega, passa o conteúdo, vira as costas e vai embora. Eu sou mais sinergético, eu gosto de ver os alunos fazendo. Eu acho que eles aprendem de uma forma mais lúdica, certo? E melhor. Então assim, eu estou sempre tendo que preparar material. Então, à noite em casa, finais de semana, eu vou lá, essa semana eu vou lecionar. Eu posso melhorar essa... Isso, números inteiros. Aí eu procuro alguma coisa na internet, eu estou sempre estudando também. Com brincadeira, você consegue inserir. Isso, e sempre quando eu vejo alguma coisa, às vezes no próprio Quai também, o pessoal não, mas no Quai sim, eu entro nessas plataformas e eu vejo um outro professor fazendo uma coisa interessante lá, eu falo, cara, eu vou fazer isso aí com meus alunos. E às vezes dá certo, às vezes não, mas eu faço. E a segunda pergunta aqui é: quais dificuldades você encontra hoje, Guilherme, nesse ensino da atualidade hoje? Você enxerga alguma dificuldade, alguma coisa que você acha que poderia ser mudado? Sim, dificuldades, né, o que nós chamamos muitas vezes de desafios, sempre existem, mas eles vão mudando com o tempo. Então, não que o ensino seja fraco, mas o ensino hoje ele é muito abrangente. Certo. E eu percebo que, às vezes, isso faz os alunos ficarem muito dispersos. Então, assim, uma coisa que a gente tem trabalhado nas escolas, que eu trabalho muito nos meus alunos, nós também estávamos conversando algo parecido agora há pouco, a gente estava falando sobre plano de carreira, é a pessoa ter um objetivo na vida. Quem sabe de onde veio, sabe quem é e sabe para onde vai. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, quando o aluno ele não tem perspectiva, ele não tem projeto, ele não tem um sonho, ele não tem um objetivo, mesmo que ele seja novinho, certo? É bom, igual você chega para a criança, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser bombeiro. Já está ótimo. Mesmo que ele não venha ser um bombeiro, mas ele vai estudar com esse objetivo. E aquele estudo vai trazer para ele um resultado. Então nós vivemos numa geração que o pessoal não sonha. E quem não sonha, não busca. Sim. Então hoje um grande desafio é motivar os alunos a estudar. Eles não veem sentido, na casa deles eles têm de tudo. Por mais humilde, mais pobre que seja as pessoas, eles têm o que comer, tem uma geladeira, tem uma televisão, tem um transporte, a prefeitura, o estado, né, alguma organização dá o transporte, dá uma ajuda. Então as pessoas têm de tudo. Então ele não vê o porquê eu estudar, ele vê o estudo como uma coisa obrigatória, e tudo que é obrigatório é ruim. Verdade. Sabe, tudo que você faz por obrigação se torna chato. Eu só vou para a escola porque a lei manda, porque meu pai e minha mãe mandou, porque o Estado obriga, sabe, porque está na Constituição. Ninguém vai na escola por prazer, se vai é só para lanchar, na moral, fazer educação física, jogar bola. Então, assim, motivar os alunos a eles entenderem que, por exemplo, eu leciono matemática, que a matemática ela é imprescindível para a vida, que todo mundo precisa da matemática 24 horas por dia. É verdade. Né? Então, esse é um grande desafio. E a comunidade, ela tem que se empenhar nisso. Então, assim, muitas das vezes também os pais mandam os filhos para a escola
para não ficar à toa em casa. Isso é muito desagradável. Não estou dizendo que são todos, não estou generalizando, mas alguns, muitas das vezes, não vê o sentido da escola. Tomou raiva, apanhou em casa, teve um professor muito bravo. Então os próprios pais não motivam o filho ir para a escola. Ah, você tem que ir para a escola. Você tem que ir para a escola e pronto, acabou. Então o menino, o aluno, ele já chega na escola, eu só vim aqui porque o meu pai e minha mãe mandou. Então os pais, seria muito bom que os pais falassem, não, meu filho, você precisa da escola, porque na escola é legal, você faz amiguinho, na escola tem o lanche, tem você a tia, aprende. Sabe, você aprende. E conhecimento, eu falo para todos os meus alunos, conhecimento vale mais que dinheiro. Nós estamos numa geração que gosta muito de dinheiro. Dinheiro é muito bom, né? Convenhamos. Mas o dinheiro é uma moeda de troca. O conhecimento ele vale mais que dinheiro. Por quê? Com conhecimento você ganha dinheiro. Então o aluno ele precisa entender que se ele aprende, a possibilidade dele ganhar dinheiro aumenta. Aumenta. Então eu vejo que esse é, dentre vários desafios da educação, a questão social, a questão política, financeira, muitos assuntos que estão em pauta, muitas agendas que estão em pauta, eu não quero aprofundar nisso agora, mas acabam sendo enclaves e muitas das vezes ficam freando o processo de educação, né? Questões particulares, o aluno tem um lado desestruturado, questões regionais, por exemplo, hoje está chovendo, às vezes é uma comunidade que a pessoa mora na fazenda, não consegue chegar até na escola, são desafios pontuais, mas para mim, de uma forma geral, é motivar os jovens e os adolescentes a estudar mesmo porque querem, e não só porque a lei manda. Tá vendo, né, pessoal? O conhecimento hoje, buscar o conhecimento, porque o conhecimento traz não só o dinheiro futuramente, mas traz outros benefícios também para o aluno. Eu vou estar fazendo a terceira pergunta aqui. Eu ia te perguntar qual matéria selecionar, você me falou que é a matemática. E aqui, por que você se interessou por essa disciplina? Muito bem. Bom, a matemática é uma paixão antiga minha. Eu sempre fui bom de matemática, né? Eu amo profundamente minha mãe, mas a minha mãe, ela me passou português. Minha mãe, depois de mais velha, ela também formou professora, um orgulho para nós, né? Mas a minha mãe sempre foi forte em letras, né? Quem me passou essa genética da matemática foi meu pai. O meu pai tinha 4º ano primário, fazia conta de porcentagem de cabeça, era uma coisa incrível. Meu pai era excelente com números. Depois ele voltou a estudar, fez ensino médio, começou a ter um técnico. E o que acontece? A matemática, poxa, eu sempre arrebentei em matemática na escola. Tem ano na escola eu tirar 100, 99,5. Matemática é uma das matérias hoje que eu falo assim, consideradas, né? Uma das mais difíceis. É uma paixão. Aí o que acontece? Foi o primeiro curso superior que eu comecei a fazer. Eu passei em 16º na UFJF e fui fazer matemática. Só que eu estava fazendo um curso técnico paralelo e estava ficando muito difícil. Como o curso técnico estava em andamento, eu preferi terminar o curso técnico e eu adiei esse projeto. Então, praticamente aí 10 anos depois, que eu voltei a cursar matemática como uma segunda licenciatura. Aí eu já tinha uma outra faculdade, então eu comecei a pensar assim, eu estou trabalhando de professor de escola técnica, porque eu leciono também, eu sou professor de técnica de edificações, né, eu formei turmas no Senai de técnica de edificações, sou professor de meio ambiente e de segurança do trabalho. Então eu leciono várias disciplinas dentro desses cursos, fora que eu leciono para outros cursos, disciplinas afins com as minhas formações. Então o leque ele vai abrindo tanto assim, um leque bem gigante. Ele vai abrindo assim, quando você dá aula de 20 matérias diferentes. Mas a matemática, como além dela ser uma paixão, um amor antigo meu, eu tenho muita facilidade. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, então eu falei assim, se é uma forma de eu ajudar as pessoas a lecionar matemática, então eu vou escolher matemática. Eu vou ser sincero que eu queria lecionar física. Aí, mas depois, conversando com outros colegas, eu decidi, e eu estou feliz com a matemática. Tá vendo, gente? Matemática foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade. Se tivesse o professor Guilherme,
Você ia ter menos dificuldade. Mas eu agradeço aos professores aí do meu ensino médio. E mais uma pergunta aqui do nosso professor Guilherme. Quais são as suas expectativas quanto aos seus alunos e a entrega do seu conteúdo com eles? Então, o que eu falo para os meus alunos, se conhecimento vale mais que o dinheiro, a gente vai para a escola para aprender. O pessoal fala assim, você vai para a escola para estudar, tá errado. Ninguém vai para a escola para estudar. Se você está indo para a escola para estudar, você está errado. Ué, mas então a gente vai para a escola para quê? Você vai para a escola para aprender, estudar na sua casa. Verdade. Aí na sua casa você tira um tempinho, revisa a matéria, lê o conteúdo, faz os exercícios, faz os trabalhozinhos que foram passados extra classe, né? E então assim, estudar é em casa, eu falo isso para os meus filhos, a escola é para aprender. Então se a escola é para aprender, o meu primeiro e principal objetivo com os meus alunos é aprender. É que eles aprendam. Independente do caminho, a forma, o quanto tempo que isso vai demorar, porque cada um tem uma velocidade diferente. Cada um tem um raciocínio, uma forma de interpretar aquilo que é entregue. Sim, tem alunos que aprendem mais rápido determinado conteúdo, outros demoram mais. Uns estão mais focados, outros estão pensando na morte da bezerra. Então, assim, a gente tem que entender como professor que os alunos eles não aprendem na mesma velocidade. Sim. Apesar que o conteúdo ele tem que ser ministrado na mesma velocidade para todos. Então a primeira coisa é aprender. Suponhamos, vamos pegar aqui uma matéria, porcentagem. Todo mundo precisa aprender porcentagem na vida. Você passa na porta de uma loja, está lá, vende-se uma calça com 10% de desconto à vista. Se você não souber o que é porcentagem, você vai sofrer. Certo? Então assim, independente da grade curricular, você começa a lecionar porcentagem no sexto ano, mas você está no nono ano aprendendo porcentagem ainda. Você entra no ensino médio e vê porcentagem de novo. Você vai para a faculdade, você vai aprender porcentagem ainda, estatística. Então é um conteúdo que você não para de aprender, mas independente se ele vai aprender no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, ou qual profundidade de conhecimento que ele vai ter a respeito de porcentagem, é que ele aprenda. E existe pelo menos 4 formas diferentes de você fazer a mesma conta de porcentagem. Se ele aprender uma dessas, para mim, eu já estou satisfeito. Certo? Agora, nota. Isso aí é só um parâmetro para poder mostrar para a escola e para o Estado que o aluno aprendeu. O aluno preocupa muito com nota. Não, tal. Eu tenho que passar. Eu preciso de 60. Não, meu filho, você não precisa de 60 pontos. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Se eu quiser te dar os pontos de passar, eu passo. Mas você precisa Se eu quiser te dar a bomba também, eu dou. Eu sou professor, sou eu que avalio. Não é isso. Eu quero que você aprende, porque você vai precisar no futuro desse conhecimento para a vida, cara. É verdade. Então a minha expectativa para com os alunos é que eles aprendam. Que eles aprendam. Nota vai fazer diferença para você entrar numa faculdade, alguma coisa assim. Tem gente que foi mal na escola e se torna bem sucedido na vida. E tem gente que foi bem na escola, por outros motivos não se dão bem na vida. Mas a chance do que foi bem na escola se dar bem na vida é maior. É maior. Então, assim, com o aprendizado que eles vão ter, com a minha disciplina, com a minha matéria lá e com o meu modo de lecionar, eu quero, no final de contas, que todos os alunos sejam bem-sucedidos, eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles se deem bem na vida, independente do rumo que eles tomarem. Certo. Mais uma pergunta para o nosso professor Guilherme. Por que você considera uma boa escolha na atualidade atuar como professor? Bom, vamos lá, questão de sobrevivência, né? O professor é um profissional que está sempre precisando. Então eu fiz uma pesquisa de mercado, como eu te falei, eu tenho 3 formações diferentes e eu poderia escolher eu tenho galinha aqui em casa, viu, gente? É quase uma roça isso aqui. Agora o galo vai cantar aqui. Vocês não reparam, não. E é um galo que está desse tamanho, então ele canta bem grosso. Mas assim, eu fiz uma pesquisa de mercado e descobri que o professor é um profissional que tem falta, principalmente professor de matemática. Sim. Então eu fiz uma pesquisa durante mais de um ano. Agora é isso aqui. Ô, Tainá, toca esse galo aqui, por favor. Ele vai ficar cantando aqui dentro da entrevista. Aqui é a minha chácara aqui, a chácara do tio Guilherme. Então,
o professor é um profissional que está sempre precisando. Além do dom que eu já falei, que eu descobri o dom, além da matemática ser a minha paixão, né, um conteúdo que eu tenho muita facilidade, tranquilidade de ministrar, então é um profissional que não fica parado. Sim. Tem estabilidade, tem plano de carreira, principalmente se for efetivo, igual eu, passar num concurso público. Né? Então, esse é um dos motivos da escolha de lecionar. Além da parte pessoal, porque eu gosto mesmo, da matéria. Eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ensinar e gosto de ensinar matemática, mas olhando do ponto de vista rentável, do ponto de vista da sobrevivência, não é um salário assim que você fala, nossa, como o cara ganha bem. Dá para você pagar suas contas, né? Sobreviver, dá para você viver dignamente, mas ficar rico você vai ter que ter outros propósitos. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, e muito principalmente, não é uma carreira que eu recomendo, sinceramente, tá? Aí, assim, tem outros métodos de você ganhar dinheiro mesmo sendo professor. Por exemplo, hoje está aí em alta lecionar pela internet. Fazer aula online, fazer vídeos. As lives. Ou, por exemplo, eu já trabalhei como ministrante de cursos livres, né? Freelance, então a escola não pagar por hora. Ó, vem pra cá, dá aula disso, dá aula daquilo. Então você vai juntando, se pagar um preço legal ali, aí dá pra fazer uma graninha, né? Dá pra fazer uma graninha. Mas a minha escolha é a estabilidade mesmo. Quando você trabalha como você gosta, como diz o ditado... Você não trabalha. Você não trabalha. Então eu me divirto dando aula. Eu me divirto. Pensa num cara feliz quando tá dando aula. Meus alunos tá ministrando conhecimento. Nossa, meus alunos racham de rir, sabe? Eu faço brincadeirinhas, bordões e tal, decorebas. Aí, poxa, o pessoal se diverte, eu também. Então, esse é um dos motivos. E mais uma pergunta para o nosso professor Guilherme. Como você incorpora hoje os pais na educação dos seus alunos? Quais meios você utiliza para essa incorporação dos pais, juntamente com o que é ministrado em sala de aula? Então, assim, os pais, eles têm uma participação muito importante no aprendizado dos seus filhos. Então, assim, outro dia eu vi um doutor, pesquisador, ele estava falando o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa e os alunos cujos pais acompanham, o pai não precisa saber nada não. Ah, eu não dou conta nem de ajudar meu filho na tarefinha, não precisa, só cobra. Meu filho, você vai fazer a tarefinha hoje? Senta aqui na mesa, faz a tarefinha. Os alunos que os pais acompanham são os alunos de melhor desempenho em sala de aula, são os alunos com as melhores notas, são os alunos mais calmos, menos problemáticos, e depois, isso na escola. E depois, quando você vai ver o pós-escola, são geralmente aqueles alunos que fazem um curso superior, que tem uma vida estável, conseguem um bom emprego, tem casa própria. Então, assim, o acompanhamento da família, ele é fundamental, ele é principal. Sabe, ele é primordial. Ah, mas eu não tenho pai. Ah, mas eu não tenho mãe. Não tem importância. Pode ser a vovó, a titia, a madrinha. Quem cria? O tutor ali. Entendeu? O tutor ali. Então, que seja quem for. Mas o responsável, mas que acompanhe. Tem que ter esse... Que acompanhe. Então, eu vejo assim. Então, hoje eu não posso generalizar. Tem alunos que os pais não estão nem aí. Tem alunos que os pais vão porque a escola chama, e tem aluno que o pai, ele manda até recado pro professor, manda até bilhete. Outro dia um pai mandou um bilhete do caderno do filho, põe meu filho na frente porque ele não conseguiu prestar atenção na última aula e tal. Foi beleza, olha, quem dera se os pais dos outros alunos fossem assim. Faz forma. Isso agora, filho, ó, pega a primeira carteira lá na frente e senta lá. E eu não sinto desconfortável de modo algum quando os pais procuram os filhos, porque eu fui um pai assim. Eu fui um pai que eu ia lá, eu conversava, nem sempre eu procurava o professor diretamente, né? Então, se eu procurava a coordenadora, a supervisora, a vice-diretora, a diretora da escola para saber notícias dos meus filhos. E sempre quando dava problema, eu ia ali. Não, mas não é chamar a mãe. Eu falei, não, mas eu sou pai, é a mesma coisa. Sou eu mesmo que vim cá ver o que tá pegando.
Então, o acompanhamento dos pais ele é muito importante, né? E assim, não ter o perfil, o professor está reclamando do meu filho, o professor não presta, o professor é isso, não. Não cria intimidade, não. Só procura saber qual que é o feedback do professor, porque se o professor está dando um feedback, ainda que seja um feedback assim, de um ponto de vista de reclamação, é porque ele está querendo a melhoria daquele aluno. O dia que ele não quer nada de bom para aquele aluno, ele vai ficar calado e vai deixar o aluno se lascar sozinho. Então, quando o professor está falando, é um sinal bom. O dia que o professor cala e larga para lá, aí sim é um sinal ruim. Tá? Então, que os pais possam se interessar e participar mais do cotidiano dos seus filhos. Isso evita briga, isso evita sumir, quebrar objeto, isso evita uma série de coisas, sabe? Vários transtornos podem acontecer. Os namoricos, não só a questão do aprendizado, mas vários outros transtornos são evitados quando os pais acompanham, né? Pós-escola, às vezes o aluno sai da escola e passa, sei lá, no videogame, na casa de alguém, então evita o uso de droga, prostituição, violência, sequestro, uma série de coisas. Então, pessoal, como vocês puderam ver, esse acompanhamento aí é primordial e fundamental. O acompanhamento dos pais juntamente com o professor, porque tem pessoas que têm a mentalidade que acham assim, o professor tem que fazer a formação da educação tanto em casa quanto da escola. Sim, não, a escola regular, ela é um complemento da educação. Então tem pai que é médico, tem pai que é professor, tem pai que é engenheiro, tem pai que é gari, tem pai que é vendedor, tem pai que é mecânico, é pedreiro. Então o pai ele não tem tempo de ficar lecionando matemática, português, geografia, história, ensino religioso, educação física para o seu filho. Então o Estado ele fornece educação para suprir essa demanda, né? Que os pais não têm condição. Nos Estados Unidos, eu posso citar isso, tem uma lei que os pais podem educar os filhos. Até o ensino médio, se eles quiserem. Só que eles vão lá, assinam um termo, e os filhos têm que fazer uma prova todo ano. Certo? E é uma prova só, é uma prova bem difícil. Nossa. Certo? De todas as matérias, mas algumas pessoas fazem essa opção. Aqui no Brasil tem aquela família Schmidt, de velejadores, que foram campeões olímpicos. Então eles mudaram a residência pátria deles para outro país, eu acho que foi para os próprios Estados Unidos, justamente para poder usar essa lei. E eles ensinaram os filhos deles nos veleiros. Porque eles viviam viajando pelo mundo, então não tinha como os filhos deles frequentar a escola. Ficava um mês num país, um mês em outro, um mês em outro. Como que ia fazer? Eles forneciam conhecimento. Na verdade, eles ficavam em alto mar. Então os pais foram os próprios professores dos filhos. E eles sempre foram bem. Só que aí chegou na faculdade, aí tem que ser mesmo uma universidade para poder ensinar. Só que essa lei ela não existe no Brasil. Só fora, em outros Só países. fora. Ainda bem, porque muitas pessoas poderiam usar de mão disso para não mandar os seus filhos para a escola. Mas o que eu digo é o seguinte, a educação ela vem de casa. Certo. A escola é complemento. A escola vai ensinar didática, a escola vai ensinar esses conteúdos técnicos, teóricos, dos quais os pais ou não dominam ou não têm tempo de ensinar. Por exemplo, como ensinar a linguagem formal da língua portuguesa. Tem que ser um professor licenciado. Ninguém sabe o português, né? Corretinho para ensinar todas as regras da vírgula, da crase, preposição, artigo, adjetivo, subjuntivo. Então tem que ser um professor. Ele vai usar das técnicas de lecionar e vai ministrando aquele conteúdo aos poucos, ano a ano, para que a pessoa se torne apta, por exemplo, a ler, interpretar e redigir um texto quando ficar adulto. Né? Então, ciências, a gente não sabe quem vai virar médico, a gente não sabe quem vai virar motorista de caminhão, então a gente tem que ensinar de tudo, mas a gente ensina conteúdos, né? Então saber tratar as pessoas, horário, respeitar, sabe, higiene pessoal, isso vem de casa, apesar de que hoje a escola também ensina. Também ensina, porque muitos dos filhos
eles acabam não tendo isso em casa. Então, ou os pais trabalham muito, não tem tempo, né? Tem pais que saem de casa às 5 horas da manhã, volta às 10, 11 horas da noite. Que hora que ele vai ensinar? Ter aquele tempo para determinar e entregar pro filho essas coisas. Tem famílias que são desestruturadas. Tem família, né? Eu tenho aluno lá que tem 6 irmãos. 2 é só da mãe, mais 2 é do pai com uma outra mulher, e mais outra mais 2 é do pai com uma outra mulher de outro casamento. Então, assim, eu não estou criticando esses modelos de família, mas, tipo assim, o aluno ele não tem uma referência. Um aprendizado concreto não daquilo tem. Das coisas. Então, a escola ele pega também... pedacinhos. Ele vai pegando fragmentos, ele pega aqui, ali, acolá. Então, a escola, ela acaba vindo com esse papel, por isso a importância, no caso, do ensino integrado, do ensino integral. Que vai aí agregar para o aluno valores além da didática. Mas, friso, essa não é a obrigação principal da escola. Isso deveria vir de casa. Mas a escola soma com a família, soma com a sociedade, ensina a escovar os dentes, higiene pessoal. Essa semana lá na escola municipal que eu dou aula, foi feita uma campanha lá com as meninas que estão começando a menstruar. Né? A prefeitura doou absorvente, levou uma psicóloga, um profissional de saúde para explicar, porque algumas, às vezes até por questão de sei lá, a família não ter contato com a mãe. Não, a família tem preconceito de tocar no assunto. Não tem a liberdade de chegar e falar. Tem filha, tem alunos que são criados pelo avô. Somente pelo avô. Não tem pai, não tem mãe, não tem vó. É o avô que cria. Às vezes o avô ele não sente a vontade para conversar com a neta. Então ela tá lá, ela tá menstruando, ela tá sangrando. Pode, por questão de falta de higiene, surgir uma doença. E ela não sabe como lidar com aquilo. O corpo dela tá mudando, ela não tem informação. Então, apesar de não ser o papel principal da escola, mas a escola pode sim colaborar com a sociedade e trazer esses conhecimentos. São várias oficinas, são várias. Hoje tem no novo ensino médio, tem as disciplinas eletivas, né, que trazem um conteúdo que já vai direcionando o aluno para quê? Para ser um profissional. Assim que ele acabar o ensino médio, ele já tem uma profissão. Ou ele tem uma profissão, não é bem um curso profissionalizante, ou ele tem um norte. Uma direção para ele, qual carreira seguir. Então, inclusive, eu vou fazer uma pós agora, uma pós-graduação em matemática na prática para o ensino médio, que trata acerca dessas questões, porque o adolescente ele já precisa ser direcionado. A menos que ele tenha aí algumas 50... Ele tem que sair com o norte. 50 então, casas de aluguéis, né? Ele seja filho do Bill Gates, não precisa trabalhar, como a maioria precisa, então que ele tenha pelo menos uma orientação profissional. Mesmo que a escola não dê a formação principal dele, mas que ele tenha uma orientação para ele ver se ele é mais inclinado para a área de mecânica ou de enfermagem, ou sei lá o que, né? Vendas. Que ele já possa ver, se descobrir qual área que ele leva mais jeito. Aptidão. Exatamente. Para estar fazendo as entregas. Então, pessoal, como vocês viram aqui, o papel do professor é fundamental, primordial, assim como os pais estão contribuindo juntamente com o professor, que ele não pode jogar sozinho em campo. Então é fundamental o que o professor Guilherme falou aqui. Que sem esse apoio dos pais aí... não dá pra jogar, né? Porque, por exemplo, o papai e a mamãe em casa, o vovô, a vovó que cria os seus netos, ele tem 1, 2, 3 para educar. Eu, por exemplo, numa escola eu tenho 120, mais 120 na outra. Né? E eu não consigo fazer esse acompanhamento full time. Então, 240 alunos, é muita gente. Eles ficam geralmente 60 minutos comigo por dia, 50 minutos comigo por dia. Então, como posso ser eu responsável pela educação deles? Não tem como. Eu apenas contribuo. Sim, passo valores. O que eu puder passar para os meus alunos para ajudar eles a serem cidadãos, homens e mulheres de bem, pessoas de sucesso, eu passo, além da matemática. Né? Mas eu não posso ser responsável, e os meus colegas, já falo pelos meus pares,
ser responsável único pela educação, desse futuro cidadão, dessa futura cidadã. Então os pais eles têm que entrar somando com a gente mesmo, certo? Jogando forte pro pessoal, como vocês viram aqui, o que um professor está relatando, passando para vocês. Os pais, igual ele falou, os pais, os avós, os tios, tem que estar somando forças mesmo, porque às vezes vão falar, a obrigação é toda do professor fazer essa entregar ele pronto para o mundo, para a formação. Não, gente, de casa para a escola, da escola para o mundo. Aí vem o aprendizado, da faculdade, de um curso técnico, então tem que jogar junto mesmo, porque o professor sozinho não consegue. Ele trabalha junto. A nossa 7ª pergunta aqui agora: o que você acha que os alunos esperam de um bom professor? Olha, eu acho que, ou deveria esperar, é que esse professor ele seja um exemplo para eles. Então, por exemplo, eu tive uma professora no fundamental que foi a Agnes. Ela sumiu, não achei essa mulher nunca mais, mas onde ela estivesse, ela vê esse vídeo. Se alguém conhece ela, vê, fala pra ela. Essa professora, ela me estimulou, ela falava: Guilherme, você vai ser professor de matemática. Você é muito bom de matemática e tal, você é bom para explicar. E essa mulher profetizou na minha vida, e minha vida deu muitas voltas. Poxa, 41 anos eu virei professor de matemática. Quantas profissões eu exerci, quantos lugares que eu trabalhei. Mas foi o exemplo, foi a inspiração. Depois eu tive a Lúcia, no Dom José Gaspar, que também falava a mesma coisa, uma professora no ensino médio, que eu tive, um professor excelente de matemática. Não que os outros eram ruins, mas tem uns que inspiram a gente. Aqueles professores que a gente identifica, que a gente gosta deles pessoalmente, eles acabam inspirando. E a gente passa a gostar daquela matéria que pode determinar a nossa profissão e a nossa vida. Imagina um bom professor de ciências e biologia. O que ele não agrega na vida? Nossa, o menino pode virar um médico. Você entendeu? Então, um bom professor de português, de história, o menino pode virar um advogado. Um bom professor de matemática, o menino vai virar um engenheiro. Então, eu acho que os alunos esperam muito da gente, é isso, é esse exemplo, essa inspiração, sabe? Tem uns que só esperam que a gente dê os pontos de graça para eles, deixa eles conversar e brincar e pronto. Mas a gente tem que passar o conteúdo, né? De vez em quando eu deixo. Mas o mais importante é aprender. Mas que alguns sim, eu tenho vários ex-alunos que às vezes mandam mensagem, encontram comigo, falam: professor, você serviu de inspiração para mim. Isso aí é bacana, o reconhecimento. Eu falo isso por experiência própria, estou aqui com o professor Guilherme. Quando eu fiz Senai, me espelhava nele, escolhi ele para essa entrevista aqui porque eu me espelho nele, em matéria de estudos, em tudo, até na vida também. E se deu certo com ele, que ele buscou o conhecimento, eu fui pelo mesmo caminho. E hoje eu ligo, mando mensagem para os professores, às vezes chamam a gente para palestra também nas escolas, e a gente agradece muito o que foi absorvido ali, porque sem o professor para te dar um norte, um direcionamento, eu acredito que eu estaria ainda parado ou em outras situações a qual a cidade que eu morava. Então, sem o professor eu não teria um norte. Vinícius, eu fico muito grato, assim, viu? Fico muito grato e muito feliz, né, de ver o seu sucesso. Hoje você trabalha numa multinacional, né, tem o curso técnico, você tem a sua família, a sua profissão, e você está buscando mais, está aí fazendo o seu curso superior, e eu creio que você vai voar mais alto, vai mais longe, né? Quem sabe até mais longe que eu falo: vocês têm que estudar mais que eu, hein? Porque eu já estou velho. Dobrado. Vocês estão novos, então vocês não vão ficar igual eu, não, vocês vão ficar melhor do que eu. Então, assim, eu fico muito feliz na hora que eu vejo assim, um ex-aluno meu tendo sucesso na vida, né? E é um pagamento que esse aí não tem preço. Então, ex-alunos que estão ganhando dinheiro e estão arrebentando na vida, são engenheiros, são técnicos de segurança, falam: olha, professor, aquela aula, aquele dia, ou se não o curso todo, sabe, a sua história, a sua trajetória, a sua forma de ensinar, aquilo fez virar minha chave na minha cabeça, e eu entendi que não é só ali, não é só aquele momento, não é só, eu vou estudar
para passar na prova, pra tirar ponto, entendeu? Não, peraí. O que eu vou aprender aqui, eu vou aplicar lá na frente. Então, o que eu falo, o aluno, ele vai ser um cidadão profissional como ele é aluno na escola. Se ele é um aluno negligente, faltoso, ocioso, conversador, né? É o que ele vai ser. Então, o aluno, quanto mais ele se aplica, melhor ele vai ser no futuro. A escola é uma alavanca, é uma mola propulsora. E o professor, eu falo o seguinte, ó, gente, conteúdo tem na internet, informação tem no Google, N tutoriais no YouTube, eu estudo até pelo Quai. Então, assim, alguns dizem a profissão de professor vai acabar. Eu te falo que não vai. Não vai. Você sabe por quê? Porque o professor, ele não é o conteudista. O professor, ele é o motivador. Entendeu? O professor, ele é o motivador. Ele é o coach, o personal trainer que fala assim, vai. Vai, você consegue, vai. É assim que faz, ó. Certo? Porque conteúdo tem nos livros. Se não fosse assim, não precisava de escola, não precisava de professor. Mas o professor, ele é o coach, né, o mentor que vai direcionar o aluno a conseguir, por exemplo, a realizar um cálculo de equação. A informação está nos livros, mas quem vai orientar o aluno como fazer? Passo a passo. É o professor, então ele vai encorajar o aluno e a partir do momento que ele conseguir fazer a primeira, ele consegue fazer a segunda, a terceira, dali a pouco ele nem precisa do professor mais. Mas o que vai ficar gravado na memória dele? Ele teve um ensinamento. Foi ele que me ensinou, foi ele que me motivou. Isso é muito gratificante, o que o professor Guilherme falou, que essa gratidão do aluno de lembrar e recordar aquele aprendizado que veio desde da creche, vamos falar assim, ao ensino médio, a um curso técnico, a uma faculdade, que leva para a vida. Então, que os alunos, falam assim, venha lembrar mesmo, recordar e se puder mandar um presente para os professores. Opa, aí, como gratidão. Tô aceitando, viu? Tô aceitando. Como gratidão. Meu nome é público, minhas redes sociais estão todas abertas, eu me acho com muita facilidade. Pode mandar. Obrigado. Agora, minha última pergunta para o professor Guilherme que recursos você recomenda se eu quiser aprender mais sobre a matéria que você leciona? Muito bom. Bom, dentro da matemática, igual eu falei aqui alguns nomes, hoje você pode usar os próprios recursos tecnológicos que já estão disponíveis. É a ferramenta de pesquisa Google, o canal de pesquisa de vídeos do YouTube, né? Minha filha estava tendo dificuldade no terceiro ano, fundamental, e eu estava trabalhando muito, eu não estava tendo tempo para dar um apoio para ela. Então o que eu fiz? Eu vi no YouTube como faz um suporte para celular, na verdade quem fez foi minha mulher, ela fez um suporte para celular, a gente pegou uma mesinha, montou para minha filha, e todo dia de 1 a 2 horas de aula no YouTube para ela. Aí eu falei para minha mulher, pega as tarefinhas que o professor do YouTube passar, põe para ela e põe para ela fazer. E assim também ela foi desenvolvendo ali, superando aquela dificuldade. Tem um aplicativo de matemática que ele vai desde a matemática básica até a muito avançada, usado em cálculos de engenharia, cálculos bem complexos, que é o GeoGebra. O GeoGebra, ele é excelente tanto para aprender quanto para lecionar, vários professores usam. Eu usei na engenharia, certo? Uso de vez em quando, fazer uns cálculos complexos de funções, ver uma curva, ver se está batendo, fazer uma conferência, né, de alguma função, integral, enfim. São cálculos mais... Ela faz cálculos simples, mas se você quiser ela faz complexos também. O GeoGebra é um app muito bom. Tem um que chama Geometria, ou Toda Geometria. Não, Geometria é um aplicativo que eu uso no celular. Mas aí eu só conto para os alunos depois que eu ensino para eles. Então eu ensino para eles fazer todos os cálculos de geometria plana e espacial. Aí a hora que eu acabo eu falo aqui, ó, tá aqui o aplicativo. Eles, não, professor, agora por que você não apresentou hoje? Para vocês aprenderem. Aí agora vocês não precisam mais ficar aí, né, fazendo na mão, vocês podem usar o Geometria. É um aplicativo assim, muito intuitivo, muito mais rápido, hein? Muito rápido, então você faz qualquer cálculo, assim, recomendo até para quem trabalha na área de mecânica,
tá? Quem trabalha na área de engenharia civil, pedreiro, mestre de obra, quer calcular um volume ali de uma massa, quanto que ele vai gastar ali de piso, na hora, certo? E tem várias outras ferramentas, vários outros aplicativos, é uma infinidade de aplicativos, tem também o CAD 360, que é um aplicativo de desenho, mas desenho não é só na matemática, apesar de eu também dar desenho técnico, mas a matemática está muito relacionada ao desenho, justamente por causa da geometria. Eles andam juntos. Isso, eles andam juntos. Então, assim, o CAD 360, aí você calcular volume, você tem uma área complexa aí, né? Então, assim, eu recomendo os aplicativos, sim. Lá na escola regular, a gente não usa, a não ser que quando eu vou dar uma aula disso. Porque o aluno ele precisa saber fazer os cálculos. Agora, no curso técnico, no primeiro dia, eu já peço calculadora. Curso técnico superior, não vou ficar fazendo conta na mão aqui não. A não ser assim, quando eu preciso explicar de onde que saiu aquilo. Do zero. Eu não tirei de qualquer lugar não. Aquilo ali foi fundamentado. Então, pessoal, vamos fazer um cálculo aqui na mão para ver de onde que sai. Agora, aprendeu? Beleza. Calculadora. Certo? Para a gente ganhar tempo. Então, no curso técnico e superior, eu uso calculadora científica e aplicativo. Né? No ensino básico regular, eu apresento o aplicativo depois que eu ensinei e às vezes eu uso informática. Por exemplo, fazer fórmulas no Excel. Eu gosto de ensinar os alunos a fazer fórmula no Excel. Então, por quê? Às vezes assim, a gente encontra um colega que ele tem resistência a lecionar com tecnologia. E eu acho muito estranho porque, veja bem, a realidade nossa, nós estamos em 2024, é tecnologia, é aplicativo, é software, é celular, nós já temos realidade aumentada, realidade virtual, óculos 3D. Então, assim, a tecnologia é uma realidade para os alunos. Aí você chega para o aluno na sala de aula e fala para ele, guarda o celular. Então, o aluno tem um choque. Você está tirando a tecnologia. Até alguns alunos extremamente viciados em celular. Tem uns que tem que estar chamando atenção, guarda o celular, guarda o celular, guarda o celular. Porque essa é a realidade deles. Mas, às vezes, nem eles mesmos sabem usar a tecnologia que eles têm na mão. Só serve para ver videozinho de dança no TikTok, algum videogame e conversar no WhatsApp. Então, quando você traz para ele o universo de possibilidade, de coisas que você pode fazer usando essa ferramenta excepcional que é o celular, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou extremamente a favor, desde que usado corretamente. Então, assim, você abre uma janela de conhecimento e se essa é a nossa realidade, veja bem, hoje nós já estamos com as IAs, as inteligências artificial. Então, eu acho que cabe a nós, professores, se adequar a essa nova realidade e não refutar ela. Eu acredito, eu sou da tecnologia, não sou muito bom nisso, mas eu sou a favor. Né? Que os professores eles se adaptem às novas tecnologias. E utilizem em sala de aula. Até para despertar o interesse dos alunos. Aí o aluno vai. Quando eu vou ensinar eles a usar um aplicativo, um software, eles ficam assim, nossa, professor, que isso? Coisa de outro mundo. Eu falo, o que é isso? Pois eu estou ensinando vocês para trabalhar na NASA. Não menos que isso, tá ok? Ninguém aqui vai, né? Eu vou ensinar vocês para poder trabalhar aí pro Bill Gates, pro Elon Musk, só para esse pessoal aí, beleza? Então nós já vamos aprendendo a matemática e as tecnologias juntamente. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver aqui, então que recurso você recomenda? É abrangente, pessoal. É utilizar a tecnologia, como o professor Guilherme falou, de forma adequada. Celular em sala de aula, utilizando de forma adequada, não é vídeo do TikTok, Kawaii, enquanto o cara está ministrando, o professor está ministrando a sua aula em sala de aula. E você queria deixar, Guilherme, uma mensagem para os alunos aí em 2024, para o público que vai estar assistindo esse vídeo aqui, que vai estar nas redes sociais, Facebook, YouTube, na própria plataforma da faculdade também, a gente vai estar postando ele. Você queria estar deixando uma mensagem aí sobre o conhecimento para essas pessoas? Bom, como eu disse, pessoal, conhecimento vale mais do que dinheiro. Então, casa vem vai, filho vem vai, esposo vem vai.
emprego vem e vai, saúde vem e vai, até a vida vem e vai, mas o conhecimento fica. Esse ninguém te tira. Comprovado cientificamente, fica guardado na quarta região da memória, ainda que você dê Alzheimer, filho, a informação vai estar lá. Você pode estar não conseguindo acessar, mas ela está lá. Certo? Então, se tem uma coisa na vida que ninguém te tira, é o conhecimento. Certo? Então, o conhecimento, para mim, é o bem mais precioso que existe. Uma pessoa com conhecimento, ela pode sobreviver a um acidente de um voo, ela pode sobreviver na floresta, ela pode navegar pela internet e conseguir uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa. Então, assim, o universo de possibilidades, ele é infinito. Mas o recado que eu quero deixar é o seguinte: existe uma agenda mundial. Já tem aí umas 5 décadas que a sociedade mundial ela quer entrar com a robótica. Ela quer entrar com a robótica. Na verdade, essas tecnologias elas já estão sendo desenvolvidas há décadas. Só que a humanidade não tem maturidade para receber. Você entendeu? Não tem. Eu lembro que quando eu era garoto falava-se de carro voador. Hoje existe carro voador. Tá vendendo carro voador por aí? Não. Por quê? Porque a sociedade não foi adaptada para carros voadores ainda. Essa tecnologia. Então, assim, já tem as IAs, já tem os robôs. Se você pegar aí, por exemplo, agricultura, desenho gráfico, o tanto que a tecnologia, a medicina, o tanto que a tecnologia está avançada, sabe? A eletrônica, a tecnologia da informação. Então, como que a gente faz para acompanhar a tecnologia? Só estudando, filho. Então, quem não estudar vai ficar para trás. Ontem eu disse uma frase, eu estava nessa orientação para um aluno meu, e eu falei para ele, olha, no mundo, ou você domina ou você é dominado. Ou você escraviza ou você é escravizado. É sério, o mundo é uma selva. E como dizia o poeta Raul Seixas, quem sabe mesmo é quem sabe mais. Na verdade, o mundo ele vive uma guerra de conhecimento. Entendeu? Então, assim, embora muitos não querem que você saiba disso, por quê? Porque não querem ser dominados, eles querem te dominar. Então, não quer que... Tem muitos no mundo que não querem que você estuda. Porque você vai sair do patamar de servidor para ser o servido. Você vai sair do patamar de domínio para ser dominado. Então, ou você no futuro, 2030, está aí. Ou você domina o conhecimento e essas novas tecnologias, e não adianta falar para mim, eu dou conta de mexer no celular, mas sem escola. Tô falando besteira. Sem educação, sem conhecimento, entendeu? Daqui uns dias você não vai nem na esquina, até porque não tá precisando sair de casa. Tudo hoje é aplicativo, Tudo hoje é online. Né? Então, assim, daqui, não vou muito longe não. Vou jogar para 2030. Em 2030, quem não tiver um mínimo aí, já tá assim. Ensino, conhecimento. O mínimo hoje é ensino médio. O mínimo hoje. No Brasil, 2030, quem não tiver ensino médio vai ter muita dificuldade de sobrevivência. Tá? Vai sobrar só benefício do governo e olha lá. Nem para ser gari, nem para pesar frango no supermercado vai poder, porque já está exigindo ensino médio para essas profissões. Vai funilar mesmo. Vai funilar. As máquinas já estão dominando, não vai precisar de gente na roça. Isso está caindo cada vez mais. E vou jogar uma data aí mais longe, que no Brasil as coisas acontecem mais devagar. Na Europa, Estados Unidos, países do primeiro mundo, Japão já é assim. 2040, 2050, quem não tiver pelo menos um curso superior, está totalmente desempregado, passando necessidade. Então, é questão de sobrevivência. Entendeu? Quer ganhar dinheiro, quer se dar bem na vida, quer sobreviver, quer ter sua dignidade, estude. Até no tráfico, até no crime tem um gerente. Se o tráfico é organizado, se o crime é organizado, o que sobra para nós? Réis mortais, trabalhadores do bem. Né? Então vamos estudar, pessoal. Vamos estudar, aproveite o tempo da escola. O professor é um profissional extremamente capacitado
para poder transmitir o conhecimento, como eu disse, motivar, para poder ser a mola propulsora. As escolas estão preparadas, não estão dentro daquilo que a gente quer e almeja, mas sim dentro das possibilidades, estão preparadas sim, certo? Então eu falo, quem faz a escola é o aluno. Cabe somente a você e eu, porque eu estudo até hoje, né? Comecei a fazer um mestrado aí agora, né? Placando duas pós-graduação, já tenho uma, vou fazer mais duas, vou inteirar 3, né? E eu vejo a necessidade de estudar. Então estudem, olha só, eu voltei a estudar com 28 anos de idade, fui formar com 33. E hoje eu estou com 2 cursos técnicos, 3 cursos superior e 2 pós-graduação. Eu não estou com pressa de parar, não. Agora, se para mim tá assim, imagine para o resto. Então vamos pegar firme, porque depois de boa tem morro, tá bom? Quem não estudar não vai ficar para trás e vai sobrar só o resto. Eu acho que ninguém gosta de viver de resto. É isso aí, pessoal. Eu só tenho a agradecer que essa entrevista que foi concedida aqui pelo professor Guilherme, bem abrangente, e fica esse recadinho para vocês mesmo, pessoal. Estuda. Conhecimento, eu falo, é melhor do que o dinheiro. Ah, como assim, Vinícius? Porque o dinheiro te traz coisas além, o conhecimento te traz coisas além do que o dinheiro. Conhecimento ninguém te toma, ninguém te retém. Então, o conhecimento, eu falo, é uma chave fundamental. É como se fosse um diamante em suas mãos. Quem obtém o conhecimento tem tudo. Tem tudo. Então, deixo aqui já meus agradecimentos ao professor Guilherme por nos receber aqui e explanar esse conhecimento vasto dele aqui nessa área que ele atua, que é a matemática, e nos demais cursos aí de formação. E eu fico feliz em saber, como ele falou aqui, que lá vem o mestrado aí agora. Lá vem o mestrado. Então, desde já, muito obrigado a você que vai estar assistindo essa live aí. Assiste até o final esse vídeo aí. Tem bastante coisa bacana para você aí. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Ótima tarde para vocês. Valeu, obrigado.